Olá, gente, aqui é o Victor. Eu não sei muito bem como esse vídeo vai acontecer, mas basicamente depois do dia 2 de outubro, depois do primeiro turno das eleições para presidente, senadores, governadores e deputados do Brasil de 2022, eu senti uma grande necessidade de colocar para fora os meus sentimentos. Eu tinha prometido para mim que eu não ia discutir política com ninguém até o primeiro turno das eleições, porque eu realmente imaginei que a gente não precisaria explicar para as pessoas por que elas não devem votar no sal no rabo. Foi naquele domingo que eu percebi que a gente precisava, que a gente ainda precisa. Depois eu fiquei refletindo como eu queria fazer e até chegar a este vídeo na última semana de outubro, eu acabei discutindo com um bolsonarista e percebi que não há, acho que não há nada que a gente fale que façam com que eles realmente entendam do que a gente está falando, porque é muita ignorância e é muita falta de informação. Então, esse vídeo não é para você bolsonarista. Então, se você não, pula esse vídeo, eu não quero saber da sua opinião, eu não quero ouvir nenhum discurso de defesa e nenhuma baboseira aqui. Esse vídeo é especificamente para você que ainda não decidiu seu voto e eu quero contar um pouquinho o que a minha família passou durante esta pandemia. O porquê realmente de que a gente tem que combater o Bolsonaro. Eu vou trazer aqui que em março começou a pandemia. A gente passou a pandemia aqui no interior, então não tinha muita restrição, mas ainda assim a gente resguardava, aqui em casa pelo menos. Mas muitas pessoas vinham em casa, muitas pessoas não usavam máscara. E tinha sempre um discurso de que, mas um tanto vai morrer mesmo. Algumas pessoas chegavam a dizer isso. Mas é assim mesmo. 10% de quem pega Covid morre. E até que um dia eu rebati essa informação e falei, mas e se for sua mãe que morrer? E daí? Será que vai ser só 10% mesmo? Daí, e se for uma pessoa bem próxima de você? Mal sabia eu, né? Mas enfim, foram se passando os meses e em fevereiro de 2021 a gente veio a perder 3 familiares pela Covid. Então, primeiro foi minha irmã Camila, que tinha 35 anos, no dia 23. Uma semana depois a gente perdeu a nossa avó, minha avó no caso, no dia 2 de março. E no dia 19, no dia 14, a gente perdeu o meu tio, que era filho da minha avó. Então, assim, foram momentos muito tristes, muito avassaladores, que a gente sentiu realmente a passar o inferno na Terra. Quem teve qualquer parente com Covid, mesmo que não chegou a ser internado ou entubado, sabe a dor, o sofrimento e tudo que vem com isso. E perder a Camila para mim especificamente foi uma das coisas mais doloridas que eu já passei na minha vida. É imensurável a dor a falta da pessoa, de tudo como aconteceu, da gente não poder nem se despedir, do corpo ter que ir sim lacrado, do caixão, o caixão vir lacrado no caso, e depois a minha avó também, da gente ver tanto descaso, tanta coisa que é até difícil de colocar aqui, mas a minha avó ficou sem os remédios dela no hospital, passou muito nervo. A gente não sabe se ela morreu de Covid ou de solidão, porque ela estava sozinha naquela ala do Covid. A gente com Covid não podia ir visitar ela, sendo que a gente já estava com Covid e outras coisas, outros protocolos que a gente nem entende, que a gente não tem nem
foge tanto assim do nosso entendimento que é até difícil de falar. São tantas coisas assim que fazem com que a gente perceba que as pessoas esqueceram muito rápido. As pessoas esqueceram muito rápido. É como se a pandemia não tivesse acontecido. Só que para quem perdeu seus familiares, para mim, que olho pro meu sobrinho e vejo ele crescer sem a mãe, não passou. A pandemia ainda tá acontecendo. Ainda tem esse medo, ainda tem essa coisa, ainda tem a saudade. Mas as pessoas parecem que esqueceram. E eu digo hoje, mas isso estava acontecendo durante a pandemia. Durante a pandemia. Eu entrei em contato com vereadores aqui da minha cidade para que pudesse ter algum tipo de incentivo ao uso de máscaras. O meu pai, as pessoas davam risada dele usar máscara. As pessoas falavam mas você usava tanta máscara e a sua filha morreu. Para você ver aonde chega a ignorância das pessoas. Como se quando a gente fizesse algo que é certo, isso fosse errado. E essa subversão, gente, é uma coisa que toda a campanha e todos os bolsonaristas, eles adoram fazer. E esses vereadores que foram eleitos com meu voto, não estavam preocupados o suficiente para pelo menos amenizar os impactos da Covid. E não foram só os vereadores das cidades pequenas, foram os governadores, foram muitos deputados e foi o próprio presidente. A Pfizer, aquele vídeo que a gente adora rir, esse menino falando sobre a Pfizer, é engraçado só no primeiro momento. Porque quando você começa a perceber o que ele significa, as coisas vão para um lugar muito difícil. A Pfizer ofereceu inúmeras vezes a vacina para o governo do Brasil. Inúmeras vezes. Eu trouxe aqui informações para vocês entenderem que o ex-presidente da Pfizer no Brasil, o Carlos Murilo, ele disse que as negociações começaram em maio de 2020 sobre a possível compra das vacinas, das doses das vacinas. A previsão é que a partir de agosto de 2020 seriam recebidas de 30 a 70 milhões de doses. Isso no Brasil. O que aconteceu foi que em 19 de março de 2021, entendam, depois que eu já tinha perdido meus familiares, foi assinado o primeiro contrato para entrega de 100 milhões de vacinas da Pfizer aqui no Brasil. Outra informação que eu trouxe que é muito interessante de pensar é que o Reino Unido, dia 8 de dezembro de 2020, vacinou a primeira pessoa com uma vacina da Pfizer. O Brasil, dia 17 de janeiro de 2021, vacinou a primeira pessoa com uma Coronavac, que era uma Coronavac AstraZeneca. Mais de um mês depois. E por que eu trouxe o exemplo do Reino Unido especificamente? Porque o Reino Unido, assim como o Brasil, tem um sistema público de saúde. Nada comparado ao SUS. Nada. É para que a gente possa lembrar que o Brasil sempre foi um país que vacinou muito bem. Até porque a gente tem postinho em todas as cidades do Brasil. Ou quase. E sem contar que nas cidades grandes tem postinho em cada bairro. Então isso é uma coisa que facilita muito a distribuição e a aplicação dessas doses. A gente não vacinou no Brasil porque o governo Bolsonaro não tinha interesse em vacinar os brasileiros. E quando foi se comprar vacina, a gente descobriu que eles queriam fazer aquela coisinha que é receber $1 por vacina. $1 por dose, né? Roubar. Né? Gente, é isso, na verdade, é um roubo, né?
Falando em roubo, gente, tem uma coisa que eu penso assim. Tem coisas que a gente recupera, só que a vida das pessoas não é uma delas. A falta que elas deixam não é uma delas. A gente não recupera a pessoa, tá? Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é para que vocês lembrem. É para que vocês lembrem, porque na nossa cidade foram mais de 30 pessoas depois da Camila que morreram por Covid. De pessoas que estavam infectadas e saíam sem usar máscara. Pela falta da vacina. Pela falta da gente ter um governo competente e que fosse responsável com a vida das pessoas. Eu tô falando assim porque eu acho que você esqueceu. Só que tudo bem você esquecer, mas eu não esqueço porque foi na minha família. Não, eu não aceito mesmo. Eu não aceito que ninguém, em sã consciência, defenda um governo que não está preocupado com as pessoas que ele supostamente governa. Não faz sentido. No final de dezembro de 2020, a gente tinha um total de 192.716 óbitos pela Covid. Hoje, a gente tem mais de 680 mil mortos pela Covid. Um bom tanto desses 687.797 mortos podem ser colocados na conta do atual presidente da República. E vocês podem me dizer, mas tem o tempo de Deus, mas a pessoa tomou vacina e morreu. Existe uma coisa chamada prudência, gente. Prudência. Né? Deus deixou a ciência pra gente usar dela. Então, se existe vacina, vamos nos vacinar. E é isso. É o que aconteceu. O Bolsonaro, além de muitas coisas que ele não tem, vamos acrescentar mais uma que é prudência. E por isso que você não deve nem cogitar votar numa pessoa dessa. Eu fui receber a primeira dose da vacina em agosto de 2021, chorei, fiquei emocionado, porque eu pensei, poxa, sabe? Talvez se a gente tivesse começado essa vacinação lá em dezembro, a gente não tivesse passado por tudo que nós passamos e que a gente ainda passa. Que essas coisas, como eu disse, a gente não recupera. Sem contar que eu adquiri uma dor no peito, de tanto nervo, que todo dia eu tomo meu sertralina e eu lembro do porquê que eu tô tomando esse remédio. Eu tô tomando esse remédio porque eu perdi 3 familiares para a Covid quando a gente já tinha vacina. Quando a gente já tinha muitos países vacinando os seus contra a Covid. E eu não esqueço. E eu fiz esse vídeo para que você lembre. Para que você lembre isso. Porque eu tô vendo muitas pessoas que já esqueceram. E se tem uma coisa que esses políticos adoram, é que a gente tem a memória curta. Só que a gente tá num momento que memória curta, meu bem, não é nem opção. Eu acho que eu falei tudo que eu queria, as coisas que eu queria trazer aqui. Ai, gente, olha, difícil, sabe? Sentimento de impotência muito grande. Saber que não há o que a gente faça, essas pessoas não voltam. E ao mesmo tempo não há a gente sentir como que as pessoas têm coragem de desfazer tanto do ser humano assim, sabe? Conduzir, enganar, inverter os valores. É realmente uma obra muito bem feita, articulada, e eu espero que com esse vídeo você se sinta motivado a ir pesquisar sobre, entender de fontes confiáveis o que realmente aconteceu durante a pandemia e o que ainda acontece, porque eu nem citei todos os escândalos de corrupção desse governo, todos os absurdos,
todos os sucateamentos em todas as áreas do Brasil, tudo também no SUS. Então, assim, eu espero que esse vídeo seja um incentivo para que você pesquise e vote em outra opção que não seja o Bolsonaro.